Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu decidi escolher esse tema porque ficou muito concreto pra mim, né? Baseado nas minhas crenças que eu tinha antes e eu consegui compreender a diferença disso. Tem muita gente que propaga por aí que foi escolhido por Deus pra fazer isso, pra fazer aquilo. Na verdade, o que eu aprendi na Ayahuasca, e isso não tá 100% errado, mas eu acho que as pessoas usam muito isso como ego, né? Eu sou escolhido, eu sou melhor. E ninguém é melhor do que ninguém. E eu sempre fui muito contra isso, porque propagar um privilegismo, isso é muito errado, porque faz as outras pessoas se sentirem mal, apesar de terem fé. Poxa, Deus não me ama tanto assim, escolheu fulano, beltrano, né? E o que eu pude perceber e sentir muito ativo isso foi o seguinte: lá no Antigo Testamento, as pessoas eram escolhidas a dedo por Deus, né? Já estou falando isso porque muita gente vai me argumentar isso. Porque o mundo estava à deriva, né? Deus precisava explicar a existência dele, né? Deu regras, né? Através dos 10 mandamentos, as normas que as pessoas não sabiam meio ao certo, né? O que deveriam fazer ou não. E aí existiram os profetas, né? O último foi João Batista e tá. A partir do novo, o negócio ele não ficou ainda bem compreendido, né? As pessoas continuaram fazendo muita coisa errada. E aí Deus decidiu assim, não, eu vou descer, né, pra arrumar essa bagunça aí. E depois eles não têm mais desculpas pra dizer que eles não entendem o que eu falo. E aí Deus, em forma humana, que é o próprio Jesus Cristo, desceu, pregou o verdadeiro evangelho, se fez menor do que a gente, né? E aí, inclusive, morreu na cruz por nós, e isso é um tema que eu vou trazer para um próximo vídeo, explicar sobre o que eu vi sobre isso lá, que foi muito lindo, magnífico, assim. Mas o que eu quero dizer para vocês, aí vem a parte, né, do Deus não escolhe a gente que escolhe Deus. Porque depois da vinda de Jesus Cristo, todo mundo ficou sabendo do nome dele, né? Óbvio que tem países que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, não sabem nem o que é Bíblia, né? Mas acredito que Deus, ele deixou tudo organizadinho para que todo mundo tivesse consciência, né? Tem gente que sabe da existência da Bíblia e nunca leu, não sabe de nada do que está escrito ali. Então, ele sabia que isso aconteceria e por isso que ele deixou a consciência para não ser injusto com ninguém, né? Até porque uma pessoa não tem o porquê de não ser salva se ela não conhece a Bíblia, levando a Bíblia em consideração e o Evangelho de Jesus Cristo, né? Terão outros atributos essas pessoas para serem salvas. E o que eu posso dizer em relação a isso sobre a escolha, nós escolhermos Deus? Considerando que aos países que já conhecem a Deus, de que como Jesus ele veio para nos ensinar sobre o amor, né? Morreu na cruz, pagou a dívida, né? Como digamos assim, que as pessoas falam, pagou a nossa dívida. Na verdade, ele foi morto pelos religiosos, né? Mas, óbvio que também pagou a dívida, como quando ele diz está consumado, está feito, porque a mensagem dele foi passada. E a partir dali, até hoje, ele é o cara mais falado em todo mundo, 2000 anos depois. Então, as pessoas não têm a desculpa de dizerem que não conhecem, porque todo mundo já ouviu falar de Jesus Cristo. Eu estou falando aos que já ouviram falar, né? E aí é que entra a parte da escolha. Antes Deus escolhia, né? Porque ele interferia diretamente. Após a vinda de Cristo, ele não escolhe mais, porque ele veio diretamente em carne nos explicar como funciona a coisa toda, né? E aí ele disse, a partir de hoje eu não interfiro mais. Vocês é que ajam por conta, segundo suas consciências, e façam o que deve ser feito. Vocês têm percepção e noção, vocês conseguem discernir o que é certo do que é errado. Eu não vou interferir mais. O evangelho está aí, já foi falado. E aí, a partir disso, lá na experiência que eu tive com a Ayahuasca, veio muito intenso isso para mim, mostrando toda a minha trajetória, né, que eu também vou citar em outros vídeos, mostrando o quanto eu fui preparada para falar do evangelho para as pessoas, né? E aí eu compreendi que eu não fui escolhida por Deus,
Porque eu, cara, levei tanta pancada de um monte de gente, né? Quebrei a cara em muitas coisas, já fali várias vezes. Cara, muita coisa já deu errado na minha vida, né? E aí foi passando toda essa trajetória como se fosse um filme, né? E aí depois mostrou o momento que eu resolvi me reerguer, que eu resolvi, assim, dar aquela virada de chave, que eu resolvi ligar o botão da indignação e dizer, não, eu tô inconformada com essa vida que eu tô levando e eu quero uma mudança na minha vida. E foi mostrando tudo isso, que foram escolhas minhas, não foi de Deus, né? Deus, ele conhece a essência e o coração de cada um. Ele sabe que todos nós temos a capacidade de evoluirmos e de fazermos as nossas próprias escolhas, de buscarmos o conhecimento, a sabedoria, a essência, a evolução, o mundo espiritual, esse contato, né? Só que, independente se a pessoa é rica ou pobre, miserável, não tem status social que impeça a pessoa de buscar isso. Isso está disponível a todos. Só que tem o detalhe, nem todo mundo quer. E aí que entra a parte da gente escolher a Deus e não Deus nos escolher. E aí quando tu chega num nível que tu chega assim, ó, é uma porta que ela é aberta para você. E aí você tem a seguinte pergunta, ou você entra e não volta mais, ou você volta e não abre essa porta. Porque a partir do momento que você abre essa porta, você vai ter que sofrer muitas consequências, boas e ruins. Então eu fui uma pessoa que decidi pagar o preço e abrir essa porta. Então muita gente pode me ver hoje como a youtuber, como a tiktoker, que tem muitos seguidores, e ver isso apenas de uma forma positiva. Óbvio que a forma positiva é uma consequência das coisas que eu faço na minha vida, né? Só que você tem os dois lados, as duas moedas. O bom e o ruim, o bem e o mal, sempre estarão contigo. E quando você acaba escolhendo pregar o evangelho, você também escolhe pagar um preço alto. Então, na minha vida, tem muito preço alto que eu tô pagando, né? Só que, como eu fui preparada desde lá atrás, levar muita pancada, hoje essas pancadas que eu levo, que é o preço alto que eu pago, não dói mais. Entende? Eu sou rejeitada por muita gente, sou odiada. Eu recebo uns comentários assim, muito maldosos aqui no YouTube. Muita gente que fala coisas que não sabe sobre mim através de um vídeo. E hoje, depois de tanta pancada que eu recebi, eu aprendi a mandar amor para essas pessoas, né? Tem comentários que eu sou obrigada a excluir, a banir aqui do canal, porque outras pessoas leem esses comentários e eu sei que tem muita gente que não consegue canalizar a energia dessas pessoas e absorvem. Então, eu tenho que pensar num todo, não só mais em mim. Então, eu também sei que corro riscos, né, de vida, de ser perseguida. Eu sei, eu tenho essa percepção. Então, não é só coisa boa, são coisas ruins também. Por isso que você deve fazer uma escolha consciente. E aí mostrou toda a minha conexão com Deus. Pois é, minha filha, tu tá aí. Porque tu me escolheu. Tu passou por muitas coisas na tua vida porque tu foi preparada para isso. Quando tu despertou para a verdade que te libertou, tu decidiu seguir em frente, mesmo sabendo das consequências que tu teria com isso. Então, essa informação para mim, ela foi muito, muito significativa. Gente, eu chorei horrores, assim, porque tu entender que tu tens o livre-arbítrio para escolher o que tu quer. É tu quem escolhe Deus. E a partir do momento que tu escolhe Deus, tu não tem como tu ter a tua mente pequenininha e bloqueada. Tu vai ter informações que muita gente diz que são informações privilegiadas, mas eu não enxergo nesse ponto de vista. Mas tu vai ter informações diferentes das outras pessoas. Tu vai ter, digamos que revelações, que não é essa palavra, mas para vocês poderem entender, que outras pessoas não têm. Mas por quê? Porque tu tá procurando. E quem procura acha. Jesus Cristo já falou. Então, eu sempre vou bater nessa tecla, em praticamente todo vídeo vocês vão ver eu falando sobre isso, de que tudo que você buscar com amor e com insistência, mesmo que com medo, muitas vezes a gente procura informação, ai meu Deus, o que eu vou encontrar? Eu sou muito assim, o que eu vou encontrar? E você encontra. Porque você fura as barreiras, você para assim e pensa, cara,
tá muito chato isso, tá muito monótono isso, eu preciso saber mais coisas, eu preciso aprender, eu preciso sair da minha zona de conforto. Quem passa por esse processo como eu tô passando, entende o que eu tô falando. Porque é muito isso, é muito de você querer não estar conformado com a vida que você tá levando e, tipo, ter aquela sede insaciável de conhecimento que você não consegue explicar para as outras pessoas que estão numa vibe totalmente diferente da sua. Mas, resumidamente, é isso, é você quem escolhe Deus. Você tem todas as informações disponíveis o tempo inteiro, mas é só você quem escolhe Deus. E isso foi muito claro. Minha filha, você me escolheu. Agora tá aí. Eu tô te passando algumas informações que antes você não recebia. Eu tô te mostrando algumas coisas que você nunca nem sequer pensou na possibilidade, como foi a profecia que eu vi lá sobre os oceanos. E porque você tá procurando. Então, quanto mais você procurar, mais coisas você vai saber. Quanto mais coisas o homem tenta ocultar do próprio homem, por ganância, né? Ego e principalmente por dominância, por querer escravizar mais o homem à ignorância, mas, então assim, quanto mais você não se conformar com isso e procurar o que está sendo oculto de ti, mais tu vai achar. Então, eu compreendi disso, por isso que é importante a nossa consciência. Vocês sempre vão ouvir eu falar de consciência, 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 porque a consciência é o que nos mostra tudo, é o que nos fala tudo. Muitos vídeos abobados, eu tô vendo assim, sem pé nem cabeça, e as pessoas estão achando engraçado, estão achando bonito, e eu falo, gente, isso não é engraçado. E aí a gente passa a ser a chata da turma, né? Aquela pessoa, ai, que isso tudo tu implica, não é isso. É que tem coisas que para as pessoas é tão bobo que as pessoas não param para pensar. E por que que não param? Porque tem a mente totalmente parada, estagnada. Chega uma hora que o cérebro ele não pensa mais. O cérebro tá ali só para fazer enfeite, porque as pessoas estão no piloto automático. Ligam o robozinho ali para trabalhar para elas. Querem um exemplo? Vou dar um exemplo. Hoje eu vi um vídeo no TikTok de um rapaz que ele foi num restaurante que estava tendo uma promoção lá que o casal pagava uma janta só. E ele foi com um amigo dele e ele se fez passar, porque ele era solteiro, né? Então ele se fez passar por um casal com esse cara. Então olha a informação. E todo mundo achou lindo, maravilhoso isso. A informação que o cara tá passando. O cara, eu tenho certeza que o próprio cara que fez esse vídeo, ele não tem percepção disso. Por quê? Porque tá no piloto automático. Fazem as coisas e acham bonito. E eu volto a repetir aquela frase que todo mundo fala, que na verdade que eu conheço, sobre todo mundo e nunca mais saiu da minha cabeça, que é o seguinte: certo, errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. No exemplo desse cara, ele estava fazendo errado e todo mundo estava compactuando com o erro dele. Certo é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Desculpa, certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo o certo, né? Então, o que esse cara peca ali? Primeiro, em querer ser homossexual, ele não é. Ele está mentindo para as outras pessoas. Eu já falei sobre homossexual aqui, não tenho nada contra. Todo mundo que me conhece sabe disso. Eu respeito muito e amo, tenho amigo homossexual, tá? A questão é você querer sair da sua essência e propagar isso para outras pessoas. Aí as outras pessoas, é muito lindo, maravilhoso ser homossexual, vou sair da minha natureza que é hétero, vou dar uma experimentada, vou dar uma bitoca aí no meu amigo para ver se é legal, porque já que a gente tá ganhando essa promoção, vamos se fazer de conta. E o cara começa a gostar disso, né? Porque o prazer, ele tá em tudo, gente. Se eu tiver, se uma mulher me tocar, eu vou sentir prazer. Né? Por quê? Porque é da nossa natureza sentir prazer. Coloquem a cacholinha um pouquinho pra fora pra funcionar, que você pode sentir tanto prazer quanto por homem quanto por mulher. Não venha dizer que não, porque todo mundo, é da nossa natureza sentir isso. Então, quando você sai dessa natureza, cara, você tá fazendo merda, entende? Lembrando, não estou falando dos homossexuais, tá? Não me interpretem mal. Outra coisa, o cara do estabelecimento tá sendo enganado, né? Estão passando a perna nele. Isso não é só roubo. É um roubo também, mas descaradamente estão pegando aquilo ali para passarem por cima do dono do estabelecimento.
estão passando a perna nele. Como é que é a vida dessas pessoas? Como é que vai ficar a vida dessas pessoas depois? Vai ser linda, maravilhosa? Vão colher frutos maravilhosos? Não. Aqui é assim, existe a lei do retorno, né? E tudo que você faz de bem, você colhe, você planta e depois você colhe. Pro mal é a mesma coisa. Todo mundo acha bonitinho porque tá todo mundo no piloto automático. Ninguém para nem sequer pra pensar que aquele cara tá enganando outras pessoas e é feio se fingir de gay, andar de mão dada e achando lindo e maravilhoso fazendo isso pra ganhar desconto, né? Ou seja, não pagar a janta, né? Então, é sobre essas coisas que eu falo que você deve ter percepção e buscar sem conhecimento, mesmo que todo mundo te odeie pra isso. Então, voltando ao ponto inicial do nosso vídeo, que é quando você escolhe Deus, é você saber que vai ter que abrir mão de muita coisa para chegar no nível espiritual que você quer chegar. Infelizmente, você vai ser rejeitado, você vai ser criticado, mas entender também que quando você escolhe o bem, você tem a oportunidade de abraçar e ajudar muitas outras pessoas. Isso foi o que eu aprendi nessa vivência, muito além do que eu achava que já sabia, e sei que tem muito mais ainda para aprender, só que de uma forma totalmente diferente, totalmente amplificada, sabe? É olhar pra mim mesmo e dizer, cara, que magnífico isso. Que magnífico saber que, apesar de tudo, eu escolho Deus e que Deus ele também me retorna de muitas formas positivas. Eu poder ajudar outras pessoas pedindo informação a Deus indiretamente, porque ele já está dentro de mim, e ele se ativar aqui dentro de mim e trazer outras informações que eu possa ajudar outras pessoas é magnífico. Então fica aí a minha mensagem para você que acha, que ainda tá com um pouco de ego, que acha que Deus te escolhe, ele não te escolhe, é você quem escolhe Deus, tá? Muito obrigada, gente, por mais atenção que vocês estão me dando aqui nesse vídeo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!